etapas de hoje, analisando o seminário número 21, Os Não Tolos Vagueiam, nessa tradução feita pelo Espaço Moebius, lá de Salvador, na Bahia. Começa aqui uma sequência de seminários que marcaria então essa etapa conhecida como Último Lacan, onde os títulos eles são já um trabalho assim hermenêutico para o destinatário. Em francês se diz então le nom du père, le nom du, os não patos, dup, quen, quen. Ou também os não tolos. Essa que é uma figura tão conhecida da filosofia ética da antiguidade, também presente na Bíblia, aqueles que têm uma certa relação com o saber, que os qualifica como estultos, né? Como desorientados, seria uma tradução, como bobos, como facilmente enganáveis. Então, os não tolos, quem seriam os não tolos? Os espertos, né? Os sabidões, aqueles que se acreditam não estarem sendo enganados. Pode ser, né? Le nom du erre, né? Erram. Errar tem duas conotações importantes, ambas exploradas aqui nesse seminário. Uma é a conotação de contrário do verdadeiro. O contrário do verdadeiro na acepção mais ético-moral, né? Então, é você fazer uma coisa errada, né? Mas a gente diz também para uma conta errada, para algo que está falso. Então, le nom du père, os não tolos, os sabichões, erram. Segunda acepção de errant, é errante. Aquele que, como o tolo já sugere, né? Aquele que, como ele não sabe para onde ele vai, todos os ventos lhe parecem contrários. Ele não tem destino, ele não tem orientação. Então ele vai errante de um lado para o outro. Um pouco assim como um barco que não tem leme e que fica à deriva. Mas também a gente tem esse tema como Moisés, que permaneceu 40 anos errando no deserto. Errando em que sentido? Procurando sem achar, pecando, assim, fazendo algo errado, ou então errante à espera de um encontro. A expressão ela remete ainda àquele seminário que a gente comentou aqui, de 63, sobre os nomes do pai, onde Lacan se vê interrompido no seu programa de pesquisa e deixa aquele seminário ter apenas um encontro, uma sessão, e diz, nunca mais vou falar do nome do pai. Agora, escutem mais uma vez o título. Le nom du père, o nome do pai. Le nom du père, os não patos se enganam. Os não patos erram. É uma maneira dele provocar seu público, né? Dele dizer assim, olha, não estou falando o nome do pai. Mas, como a gente sabe, frequentemente a denegação ela é uma forma de admitir e de insistir e de revelar algo que não pode ser dito a não ser através dessa mediação da negação. É um seminário muito interessante, muito elegante do Lacan, em que ele começa a tratar de fato aqui de maneira mais metódica com os nós. Ele aborda os nós, ele se pergunta como é que eu posso diferenciar o real, simbólico e imaginário, pensados como nós, né? Por que esse é o real? Por que aquele é o imaginário? Por que esse é o simbólico? E, sobretudo, qual é a ordem entre eles, né? Como é que eu conto? Ele se percebe que, junto com o modelo dos nós, vem duas questões. Como eles fazem um e como um se desfaz. E como eu ordeno, como eu conto, como eu organizo, qual é a ordem que eu presumo entre os registros. Isso já estava lá numa conferência antiga, né? 53, chamado SIR, simbólico, imaginário e real. A gente pode dizer, mas poderia ter então real, simbólico, imaginário,
real e simbólico, são 6 combinações possíveis. O que ele está introduzindo aqui? Com esses 2 problemas, a gente estaria também às voltas com modalidades de leitura de operações clínicas, que tem que ver com a leitura do RSI. Como é que isso pode operar na clínica? Como é que isso pode operar a partir de uma nova redistribuição assim dos conceitos? Então é um trabalho onde ele vai começar, tem um capítulo muito interessante, discutindo o conceito mesmo de relação. O que é uma relação? E ele observa que no Freud tem 2 palavras para relação, né? É a Beziehung, como em xistes, e sua relação com o inconsciente. Então, entre o xiste e o inconsciente, tem uma Beziehung. E a Verhältnis, né, que é um outro tipo de relação. É uma relação onde, vamos dizer assim, as 2 individualidades, elas não se comunicam, né? Elas estão concluídas, cada qual do seu lado, e daí elas trocam coisas entre si, mas elas não formam uma mesma coisa, como o caso do xiste, que no fundo é uma manifestação do inconsciente. Como, por exemplo, né, a da psicose paranoica em sua relação com a personalidade. Relação aí é 2 que fazem 1, né? Paranoia e personalidade, ou é uma coisa só? Como ele vai vir a concluir, né, num seminário subsequente, analisando exatamente esse exemplo. Há aqui todo um trabalho, então, de tentar classificar os nós. Algo que para a matemática da época não estava claro qual era o método para fazer isso. A gente tinha os desenvolvimentos do Listing, né, mas a gente ainda não tinha os polinômios do Alexander, que são uma regra para a gente poder pensar melhor a combinatória entre os nós. Um caminho, né, mais seguro para isso. O seminário ele aborda também, em vários momentos, a relação entre o que ele chama de a identificação sexuada. Seria um 4º tipo de identificação, ou seja, ele está lendo o seminário anterior sobre a lógica da sexuação e dizendo, olha, eu pensava que tinha 3 identificações com o Freud, né? A identificação com traço, a identificação regressiva e a identificação histérica. Não, mas tem uma 4ª, que é essa identificação que dá a sexuação, que localiza alguém, né, em relação ao gozo, em relação à fantasia, em relação ao semblante, formando uma unidade. Então aqui ele vai abordar esse problema, né? Como é que eu posso colocar dentro dos 3 anéis borromianos a lógica da sexuação, de que então não há relação sexual, mas por outro lado há um, que é esse que existe e que não é o da relação sexual, e como ela se escreve, ou melhor dizendo, como ela fracassa em se escrever. Então aqui entra essa ideia fundamental do erro, ou seja, quando a gente vai juntar real, simbólico e imaginário, e ele traz aqui um método para isso, que é o método da trança, né? Ou o método dos meios, como ele chama, né? Então você tem 6 fios e elas vão se cruzando por uma operação, 2 para um lado, 1 para o outro, combinando, né? O RSI dando as 6 nodalidades possíveis. Se vocês pegarem lá os 3 anéis, vocês vão ver que são 6 pontos em que eles se interconectam numa lógica que alterna, um por cima, outro por baixo, um por cima, outro por baixo, né? Mas tem um erro. E tem um erro que não é um tema muito explicado no Lacan, de qual é a natureza desse erro. E isso constitui um modelo distinto do que a gente tinha até então, né, para pensar o sujeito, que é o sujeito por constituição. O sujeito por constituição, ele espelha algo para poder dar um passo à frente. Esse algo volta à sua frente, às vezes com uma mudança de registro, às vezes não. Isso é um modelo seminário 5, seminário 6. Aqui parece que ela está estudando uma outra ideia. Quer dizer assim, que o sujeito se escreve, é o sucedâneo para constitui, né? Esse tecelão, como às vezes ela fala,
por cruzamentos, né? Simbólico, imaginário, imaginário real, imaginário simbólico, e nesta escritura acontecem erros. E os erros de escritura formam posições de desanelamento possível na vida. Por exemplo, uma psicose. Né? Uma psicose, ela pode aparecer com os anéis sobrepostos, mas eles não estão propriamente articulados, de tal maneira que, sob determinadas condições, eles se soltam. A gente tem um desencadeamento psicótico, mas, levando adiante uma hipótese que a gente desenvolveu aí no trabalho sobre o gozo, a gente poderia falar um desencadeamento neurótico também. A gente poderia falar um desencadeamento de sintomas, a gente poderia falar um desencadeamento de inibições. E com isso, ir pensando esses diferentes cruzamentos e as correções. Como é que a gente corrige quando um cruzamento não foi bem escrito? Né? Aqui a gente tem duas versões para o uso do nó, né? Se firmando. O nó, ele aparece como tridimensional, ele aparece no espaço, né? Mas ele pode ser planificado. E quando a gente planifica o nó, quando a gente projeta ele numa superfície bidimensional, ele perde propriedades. Ele ganha propriedades, mas ele perde propriedades também. Então, Lacan opera com essa passagem do sensível, né, nó tridimensional, para o bidimensional, né, ou diagramático, ou aquilo que seria assim, da ordem mais própria da escrita. Então, tem coisas que você pode escrever e tem coisas que você pode mostrar. Isso do ponto de vista do real simbólico imaginado, ou do ponto de vista também das operações internas aos nós, né, que são as operações de ordem, as operações de modalização e as operações de dito e dizer, né, ou de escrita, ou de letra, que o Lacan vai elaborar em seminários subsequentes. Então, nesse seminário conhecido como pela famosa declaração, né, eu real te batizo, né, que é uma brincadeira, porque obviamente ele já falava do real antes, mas aqui ela está querendo chamar a atenção de novo para o real como ato, né, como real como algo que tem acesso pela nomeação e pela escrita. É também um seminário conhecido pela famosa declaração de que cada analista não se autoriza senão por si mesmo, mas também se autoriza em relação à sua sexualidade, em relação à sua sexuação, tornando então o processo de autorização como analista homólogo em alguma medida, em alguma maneira, ao processo de autorização da própria sexuação. Isso vai ser muito importante porque vai propor então para o desejo do psicanalista que ele comporte de modo intrínseco esse saber sobre a não relação sexual. Tem uma identificação, uma quarta identificação aqui que está sendo apresentada, mas ela faz uma condição, né, que o analista precisa experienciar, ela precisa atravessar isso em si e na formação do seu desejo de analisar. Uma das provas que ele propõe aqui talvez não seja uma prova muito bem sucedida, né, para pensar o ordenamento do RSI. É assim, cada ordenamento que a gente descreve, né, seria correlato de uma forma de amor. Seria correlato de uma maneira de operar transsubjetivamente o amor. Muito legal, porque daí serve como um esquema meio classificatório, né? A gente pode pensar um amor cortês, a gente pode pensar um amor de transferência, a gente pode pensar o amor que faz unificação, né? Verliebtheit, a gente pode pensar o amor eros, a gente pode pensar ágape, a gente pode pensar, enfim, toda a complexidade, né, histórica das modalidades de amor estariam aqui bem representadas. Então, por isso, me parece legal a gente propor aqui como capa para esse seminário justamente o mito do amor. Né, o mito do amor que ele comenta lá no seminário sobre a transferência, mas a capa do seminário sobre a transferência é a Escola dos Filósofos. Por que não dedicar a esse mito tão bonito, né? Esse mito que tem que ver com Eros e Psique, a capa desse nosso seminário sobre os não tolos,
né? Os não tolos são aqueles que ignoram o amor, né? Que desconhecem a potência do amor, porque o amor, em alguma medida, é uma coisa para o duplo, né? O amor nos coloca na posição de patos, de duplo sentido de patos, né? Patológico, os patos que nós viramos quando amamos, mas também quando nos alienamos assim a sermos amados. Tá posto aí então uma viagem pequena sobre esse seminário, muito legal, muito acessível, e que convido todos vocês a lerem. Por hoje é Le Nom du Père, e até o próximo Lacan Entre Capas. Para recebê-lo, clique aqui no Aqueronta Movebo.